Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você neste momento. Estamos iniciando mais um devocional do Cada Dia com Deus. Hoje é dia 7 de abril de 2020, terça-feira, e o tema do nosso devocional de hoje é: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Há um versículo na Bíblia, em Romanos 8, 28, que eu quero compartilhar com vocês. Quero que você atente nesta hora, fique atento. E se você tiver com a sua Bíblia, anote aí neste momento. A palavra do Senhor diz assim. Eu vou ler desde o versículo 26, tá bom? Romanos 8, versículo 26 até o 28. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Amados, não é fácil entendermos e compreendermos profundamente essa palavra, né? Aqui na Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se coopera para nosso bem, você pode me perguntar assim, mas por que eu tenho que passar por tantas dificuldades? Por que eu tenho que passar por lutas? Por que eu tenho que passar por decepções? Por que eu tenho que passar por tantas coisas, sendo que em vez de ver coisas boas e ver realmente algo que seja positivo, eu vejo apenas algo negativo. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não é só as coisas boas, até as coisas ruins que nos aconteceram, elas servem para o nosso bem, muitas vezes para o nosso crescimento, muitas vezes para conseguirmos enxergar alguma verdade espiritual que o Senhor quer nos trazer. Até o mal que muitos intentam contra nós, o Senhor ele converte em bênção. E as coisas que o inimigo muitas vezes, acaba lançando sobre as nossas vidas, Deus ele transforma em coisas boas. Por isso que nós precisamos acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É um versículo muito difícil de nós acreditarmos, Mas nós temos que acreditar que até mesmo quando nós atravessamos momentos de angústia, ou quando nós temos, assim, nas nossas lembranças, situações que muitas vezes dá a impressão que nós não vamos conseguir superar, nós precisamos acreditar nessa verdade, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu quero compartilhar com vocês uma história que Deus ministrou muito ao meu coração. Eu não sei de quem é a autoria, quem é o autor, mas eu quero neste momento compartilhar com você. É uma história que retrata justamente isso que nós estamos falando. Muitas vezes, no presente, no momento que nós estamos vivendo a situação, nós ficamos até inconformados, bravos, e nós achamos que as coisas não cooperam para o nosso bem. Mas lá na frente nós vamos ver que Deus tinha um propósito em todas as coisas. Então, conta-se uma história que tinha um rei que ele tinha o hábito de caçar nas florestas, sempre acompanhado de um conselheiro muito querido. Um dia, porém, ao disparar a arma, a mesma explodiu, arrancando-lhe um dos dedos da mão direita. Inconformado, o monarca perguntou ao seu companheiro de caçada como pudera Deus permitir que tal coisa acontecesse. Bem, majestade, respondeu ele,
A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Logo, só posso concluir que, se ele permitiu que o Senhor passasse por tal infortúnio, é porque isso acabará por concorrer para o seu bem. O rei ficou ofendidíssimo com a resposta. Como aquela mutilação humilhante poderia trazer-lhe algum benefício? Que absurdo! Ainda cheio de amargura e revolta, ordenou que o piedoso conselheiro fosse preso. Alguns meses se passaram e o rei voltou às caçadas. Dessa vez, algo ainda mais grave lhe aconteceu. Ele foi aprisionado por um grupo de selvagens que decidiram sacrificá-lo ao deus da tribo. Tudo parecia perdido. Entretanto, na hora de matá-lo, os nativos perceberam que lhe faltava um dedo na mão direita. Como a crença deles exigia que somente vítimas fisicamente perfeitas fossem oferecidas àquele deus, acabaram por soltá-lo. Impressionado, o monarca, assim que retornou ao palácio, mandou retirar da prisão seu fiel conselheiro. Pediu-lhe desculpas, agradeceu-lhe as palavras que havia dito e reconheceu que ele, afinal, estava com razão. Mas ainda havia algo que não conseguia entender. Por que Deus permitiu que você fosse preso injustamente, se na verdade você estava apenas defendendo a integridade dele? Pense bem, majestade, tornou-lhe o conselheiro. Se eu não estivesse na prisão, teria acompanhado o Senhor nessa última caçada, como fazia todas as vezes, e também teria sido capturado pelos selvagens. Acontece que eu tenho todos os dedos, e, portanto, certamente teria sido morto em sacrifício aos seus ídolos. Logo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e cooperarão sempre. Esta é a história que eu quero deixar para vocês. Como você pode ver, os sofrimentos, muitas vezes, eles são usados por Deus para fazer dele uma pessoa feliz, uma pessoa melhor, ou um livramento que Deus nos dá. E é assim que acontece conosco. À medida que nós vamos vivendo, nós vamos crescendo em sabedoria. E nós vamos sendo revestidos por Deus de alguns propósitos, né? De uma forma especial. E aí nós começamos a perceber que até as experiências, às vezes, mais tristes, mais amargas, até mais negativas, elas muitas vezes podem ser transformadas em bênçãos para as nossas vidas. Então, o que nós precisamos fazer é confiar no Senhor e esperar. Esperar para que Deus venha fazer a obra dele, que ele venha mostrar para nós que todas as coisas realmente cooperam para o nosso bem. Amém? Que você venha acreditar nisso. Tudo que você está passando nesse momento não é em vão. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muitas vezes nós achamos que não é, mas a Bíblia diz que é. E se nós olharmos lá na frente e voltarmos às lembranças, nós vamos perceber que realmente Deus sempre está no controle de tudo. E a vontade do Senhor sempre é melhor que a nossa. Amém? Pai, eu quero colocar diante da Tua presença as nossas vidas neste instante. Senhor, Tu conheces os nossos corações, o Senhor conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes, sentimentos. E eu quero Te pedir nesta hora, Pai, trabalha nas nossas vidas, que nós venhamos entender qual é a Sua perfeita vontade e que venhamos entender principalmente que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós temos o Senhor na nossa vida. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, e tudo que o Senhor ainda vai fazer. Continue conosco, nos guardando, é o que nós Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe, meu querido. Aguardo você amanhã com mais um devocional